tem crianças, você tem a área de saúde, você tem a área, né, dos esportes em si, você tem a área de venda de produtos, você tem a área de venda de ingresso, e tudo isso impacta dado, tudo isso impacta transacionar dados, já é complexo. Quando você coloca um monte de países fornecendo dados, e aí são países vendo por vários aspectos. Pelos aspectos dos clubes, desculpa, das seleções, que estão enviando os dados dos seus atletas, que estão enviando os dados das suas equipes, dos seus staffs, acompanhantes, etc., como também o dado dos torcedores. Então, cada vez que um torcedor brasileiro resolve ir para a Copa e começa a comprar as experiências lá, ele vai pagar a passagem, aí, né, não é um problema da FIFA nem dos coligados, ok, mas tudo que ele for comprar lá de hospedagem, se for algo que faça parte já da experiência, ele já está transacionando dados, ingressos, produtos que ele estiver comprando lá. Então, ele está fornecendo, o torcedor brasileiro, o cidadão brasileiro está fornecendo dados. A seleção brasileira, através da CBF, está fornecendo dados. E aí a gente tem uma questão de jurisdição também. Então, já primeiro, tem a nossa lei, a lei do país que está acontecendo, imaginando os Estados Unidos ou México, tem a nossa lei, tem as regras que a FIFA criou, e vou fazer um paralelo aqui, senão parece que eu estou falando mal da FIFA. Quando a gente vai olhar, aliás, uma dica aí para vocês, eu já devo ter falado isso, porque para mim isso é muito relevante. Uma das políticas de tratamento de dados que eu mais gosto é do site da FIFA. Quem não olhou ainda, gente, terminou a aula, vai lá, entra, põe no Google. FIFA proteção de dados. É muito legal, porque eles conseguiram fazer um sistema dinâmico, que você não vai entrar lá e ter um texto, como é a maioria das políticas de tratamento de dados. Não, você vai ter um monte de botão, criança, torcedor, atleta, e etc. Então você vai ter botões grandes que você clica e tem a explicação é, é, daquele setor específico dos dados dentro do que a FIFA trata. Então, a FIFA, no contexto geral, é muito legal do ponto de vista de proteção de dados. Na Copa, eu entendo, lendo a política deles, eu também posso compartilhar depois com vocês, apesar que colocando no Google vocês acham também, ou eu já compartilhei com você, porque eu também ia fazer isso com a Marina, mas se eu não compartilhei, eu compartilho depois. Eles foram um pouco agressivos. Então, ali eu tenho um problema de transnacionalidade, porque eu tenho uma empresa privada suíça tratando dados de seleções de diversos países em diversos países, porque eles não estão num país só. Gostaria o legislador europeu, quando criou a GDPR, que todo mundo falasse a mesma língua e que fosse tudo muito parecido. Essa era a ideia da GDPR, né? Voltando, não sei o quanto vocês lembram disso, ouviram isso na faculdade, estão vendo isso, mas a LGPD ela nasce com uma provocação da Comunidade Econômica Europeia, que para você fazer negócio com a Europa, você precisa ter uma lei compatível. E assim, todos os países, ou a grande maioria dos países, foram criando suas normas de proteção de dados baseado na GDPR. Mas cada um desenhou o seu cenário. E principalmente os Estados Unidos desenhou ali diversas regras, porque as regras são estaduais, mas assim, que não falam muito a mesma língua. E a gente não pode esquecer que o grosso dos jogos vão acontecer nos Estados Unidos, né? Então, pode virar para o próximo slide. Vamos pensar aqui. Hoje eu não vim para contar boas novidades, não, boas notícias. Eu vim para falar de problema mesmo, né? Então, aqui a gente já entrou nesse ponto, né, de que, por um lado, é uma empresa privada, a FIFA, por mais que principalmente a gente que é envolvido com esporte, a gente acha que é um negócio ali, nossa, a FIFA parece que é a sala da justiça lá dos super-heróis, né? A gente vê como uma entidade suprema. E, de fato, dentro do esporte né? Mas a gente não pode esquecer que aqui a gente não está falando só de esporte. Se a gente estivesse falando de regras da competição, ok, a autoridade suprema é a FIFA na regra da competição aqui. Mas a gente está falando de proteção de dados, uma coisa que tem leis nacionais em todos esses países, né? Então a gente tem esse choque aí, já esse confronto entre uma empresa privada, entre nações, né, entre regras, leis específicas desse país, mas aqui eu vou fazer um paralelo. Eu lembro bem quando a gente teve a Copa aqui no Brasil e eu fiquei indignado porque o governo brasileiro soltou uma medida provisória na época que suspendia os processos todos de marca do INPI para passar os processos da FIFA na frente.
Eu confesso que ali, como eu cuido também dessa parte de proteção de propriedade intelectual, eu fiquei um pouco revoltado. Falei, os caras vão parar todos os meus processos por causa dos processos de uma empresa privada que está, tipo, então, essa empresa privada FIFA, né, tá dando ordem para o governo brasileiro. Foi a sensação que eu tive ali nesse paralelo. Né? E por que esse paralelo? Porque está acontecendo de novo, né? Na verdade, eles estão impondo uma regra que, a meu ver, não é muito compatível com a nossa legislação. E aí vocês vão entender um pouco mais para frente, porque assim também fala, ué, mas o que a nossa legislação tem a ver com isso? Afinal, é uma entidade lá suíça fazendo jogos nos Estados Unidos, no México, no Canadá. Mas vamos lá, podemos virar para o próximo slide. É aqui que começa o problema. A gente tem na LGPD o artigo 3º, inciso 2º. O que fala o artigo 3º, inciso 2º? Se ele não existisse, né, até a gente ia ter que tolerar ali a regra da FIFA e ótimo. Mas assim, o artigo 3º, inciso 2º da LGPD, ele diz que sempre que houver tratamento de dados de brasileiros ou dados sendo tratados em território brasileiro, se aplica a legislação brasileira. Olha a encrenca que nós estamos comprando aqui. Imagina aquele advogado muito louco, oportunista, que quiser brigar com a FIFA dizendo, mas peraí, esse dado é de um brasileiro, tem que aplicar a lei brasileira. E nós temos lei para isso. A nossa lei diz isso. O quanto num contexto internacional isso para em pé é uma discussão boa de transnacionalidade entre nações. Aí temos uma necessidade de harmonização de leis aí muito forte. Mas assim, brincadeiras à parte, né? Falando do advogado muito louco, mas assim, aí o advogado muito louco entra com uma ação dessa numa comarca pequenininha que tem um juiz que está doido para aparecer na mídia e ele vai e mete o sarrafo na FIFA que pode acontecer. E assim, tudo baseado na legislação brasileira, como ela é e como ela está escrita bonitinho. Não importa que você está lá nos Estados Unidos, comprando o ingresso de um parceiro da FIFA, e a gente vai falar um pouquinho também dos parceiros aqui. A gente não pulou o slide dos parceiros, não. Não importa que você brasileiro está lá nos Estados Unidos comprando o ingresso do parceiro da FIFA. Para a lei brasileira, se aplica a lei brasileira. Né? E isso pode gerar alguns impactos, até porque tem uma incompatibilidade. E essa incompatibilidade é muito no que a gente vai ver agora no próximo slide. Pode colocar o próximo slide. A FIFA criou, aliás, eu nem falei isso, né? A FIFA criou, eu estou falando tudo isso em cima, a FIFA criou, porque eu falei bem, né, da lei de proteção de dados da FIFA e eu estou batendo nela, mas não é isso, faltou eu explicar aqui. A FIFA tem uma regra de proteção de dados para os casos em geral. E ela criou uma política para a Copa, que é isso que eu vou mandar para vocês e aí depois vocês compartilham. É curto, vale a pena ler. Só que essa política que ela é um pouco desmedida, talvez pelo impacto, pelo faturamento, pela importância, por envolver muitos países, eles resolveram dar um improve ali, dar uma força maior para a lei. E um dos primeiros pontos que eu acho que não é muito compatível com a nossa realidade é a questão do compartilhamento desmedido dos dados com os parceiros. Isso já está na política deles. Então, assim, eles já vão compartilhar dados com essas 3 empresas, OnLocation, MLS e a Soccer United Marketing. Então, assim, todo dado que for coletado para compra de ingresso ou para qualquer experiência vai ser compartilhado diretamente com essas empresas, oficialmente já está na política deles. E aí vocês podem falar, ué, mas compartilhamento de dados, né? Será que me traz algum impacto? Será que vai trazer alguma preocupação, algum prejuízo para o titular de dados brasileiro? Talvez, e a gente vai ver isso também no próximo slide. Vamos entender aonde pode morar o problema aqui. Vocês vão falar que eu estou fazendo um trabalho caótico hoje, né? Eu sempre fico mostrando. Pode virar para o próximo slide, João, por favor. A gente pode normalmente fica mostrando o lado bonito da profissão, mas é que isso realmente me deixou um pouco de cabelo em pé fazer esse encontro de conflito de normas, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem, né, como controlador, né, voltando um pouco nas regras de proteção de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz 2 personagens, o controlador e o operador. O controlador,
é o maior responsável e é aquele que toma decisão com base nos dados. E normalmente é quem nomeia o operador para executar tarefas. Importante a gente ter um olhar aqui de que, por mais que os nomes levem a isso, o operador nunca é uma pessoa física, para a nossa lei. O operador é uma pessoa jurídica. Por exemplo, o escritório de contabilidade, o escritório de advocacia, uma etiqueteiro que vende ingresso, uma casa de software que tem ali os seus aplicativos. Esses são os operadores que o clube ou a FIFA ou uma seleção contratam para gerir ali alguma atividade. E assim, dentro dos controladores, nos termos de uso lá da FIFA, a gente tem essas três empresas aí que são os parceiros deles, que é a OnLocation, a MLS e a... Como é que era o nome da outra? Esqueci o nome agora. Soccer United Marketing. Então, eles também são controladores, eles estão na posição de controladores e com uma corresponsabilidade. Então, para a nossa legislação e também para a legislação europeia, o controlador ele é sempre corresponsável por tudo que o operador fizer. E aí a gente vai também entender mais um pouquinho mais para frente qual é a minha preocupação aqui. Podemos virar, João, por favor. Como eu disse aqui, voltando a essa daqui, eu até antecipei um pouquinho lá, mas vamos entender por que para a gente aqui no Brasil, por que tem essa questão do controlador que eu disse, porque é muito mais fácil para a gente aqui no Brasil, né, pensando naquele advogado que quer entrar com uma ação lá para discutir a questão de dados em relação ao episódio qualquer da FIFA, é muito mais fácil a gente conseguir citar e encontrar a FIFA do que os parceiros comerciais da FIFA. Então, para a gente, é mais interessante procurar ali o corresponsável FIFA, que é o nome maior, que é o que normalmente acontece, gente. A gente sempre vê aí na mídia, vazamento de dados na empresa tal, o maior nome sempre está na frente, ainda que seja com fornecedor, ainda que seja com operador ou com parceiro, mas a gente tem muito claro na nossa legislação aqui no Brasil a solidariedade do controlador. Então, a tendência aqui é a FIFA responder por eventuais problemas que a gente tiver em relação à proteção de dados. E aí entra aquela regra que vocês já aprenderam, podemos virar também o slide, João, por favor? Entra naquela regra que a gente aprende no direito civil mesmo, né? Eu não preciso entrar contra todos os personagens e pedir uma condenação por cotas proporcionais de cada um, não. São todos responsáveis e quem pagar a conta é que tem o direito de regresso contra os seus corresponsáveis, né? Também facilita, isso facilita a legislação brasileira, a LGPD, ela traz isso como um facilitador para a gente. Também, né? E gerando impacto numa eventual situação dessa de transnacionalidade, né? Podemos virar mais um slide. E agora é aqui que está a minha preocupação. Porque muitas vezes, assim, dado é dado, gente, vazou o nome, é um vazamento de dados. Mas, assim, os impactos que a gente vê, eles são um pouco diferentes. Por exemplo, o nome da pessoa, o que eu posso gerar de prejuízo para uma pessoa tendo apenas o nome dela? Muito pouca coisa. O nome e o CPF. O CPF é um dado também, merece todo o respeito e deve ser tratado com todo zelo, mas a gente tem essa informação também muito fácil, né? A gente coloca ali no Google, faz uma pesquisa e muitas vezes a gente encontra o CPF da pessoa. A minha preocupação aqui é em relação a dados sensíveis que estão numa segunda camada do que não parece ser dado sensível. A gente tem lá dados cadastrais, ok, eu comprei qualquer experiência ligada à Copa, e aí tem perguntas, por exemplo, de preferência dietética, né? Se eu tenho alguma restrição alimentar. Isso acontece em eventuais ativações que estejam lá, né? Porque a Copa não é só uma partida de futebol que está ligada no momento ali do jogo. Você vai ter um monte de experiências, você vai ter alimentação, você vai ter estadia, você vai ter experiências de patrocinadores diversos, e eventualmente você é convidado a dar, se você tem uma questão, por exemplo, de restrição alimentícia. Numa restrição alimentícia, e a gente sabe que hoje, no ritmo que as inteligências artificiais estão parametrizando dados, você consegue muitas vezes identificar até uma convicção religiosa.
Então, às vezes, é uma pergunta que você, enquanto titular, não imagina o impacto dela, mas você respondendo uma restrição alimentícia, você pode dar. Primeiro, uma convicção religiosa, eu dei os exemplos aqui, por exemplo, né, de uma alimentação ou judaica ou árabe, que já dariam esse indício. Mas mais do que isso, a gente também pode estar dando sinais, de questões de saúde. Isso também me preocupa. Deixa eu ver se a gente colocou isso mais para frente. Ah, sim, é o próximo slide. Mas, na verdade, assim, nas questões de saúde, uma coisa que vale a pena a gente pensar, né? O legislador brasileiro, quando fez a LGPD, ele colocou um G de geral ali, mas ele só falou a fundo de um setor de mercado, que é a saúde. A gente não encontra a palavra contabilidade na lei, a gente não encontra a palavra imobiliária, a gente não encontra a palavra advocacia, a gente não encontra a palavra indústria, a gente não encontra comércio. Mas a palavra saúde está 25 vezes na LGPD, gente. Uma lei de pouco menos de 70 artigos que fala 25 vezes a palavra saúde. Pode virar o próximo slide, João. Então, muitas vezes, quando a gente dá informações, por exemplo, de acessibilidade, de alimentação, ou de qualquer outra coisa, né? Hoje a gente tem muitas questões de acessibilidade ligadas ao esporte, como autismo, como outras necessidades especiais. Essas informações são dados sensíveis, que pela nossa legislação precisaríamos, ou precisaríamos, nesse caso, precisaríamos de um consentimento direto do titular para compartilhamento. Então, quando a FIFA vai lá, cria uma regra que vai compartilhar irrestritamente os dados com esses parceiros, ela não está me dando a opção de falar, olha, eu não quero que você forneça para o teu parceiro que eu tenho autismo, por exemplo. Não estou autorizando essa informação. Até porque isso pode impactar em questões de discriminação, de valor de plano de saúde, pode ir muito longe, né? Tem impactos muito grandes. Só que eu não tenho essa opção na regra deles, porque eles estão dizendo que vão compartilhar irrestritamente. Existe ali, e é importante a gente falar, né? Aí eu estou vendo o lado de quando isso acontece dentro do clube. Eu também, por exemplo, enquanto clube, eu não vou compartilhar dado de saúde, ainda que eu obtenha, pensando em acessibilidade, que eu acho que é o mais nítido numa arena, com ninguém, a menos que, e aí a nossa lei tem essa previsão, seja por uma questão de risco de saúde da própria pessoa, um atendimento médico, um incidente que aconteça dentro da arena, se eu tenho dados de saúde, eu vou compartilhar com a equipe de saúde, e aí eu tenho uma base legal na nossa lei que é a preservação da vida, tá lá. Então, fora isso, eu não posso compartilhar esses dados. A regra da FIFA não faz essa diferenciação. A regra da FIFA não traz nenhuma segurança para a gente em relação aos dados sensíveis que vão estar sendo compartilhados com todos esses parceiros. Então, assim, não é que a gente tem um risco de que a nossa lei não seja atendida, e assim, sem pretensão, evidentemente, a gente tem um monte de países, imagina como é que você vai harmonizar uma regra com as leis de todos os países. É evidente que ia ter conflito, né? E eu estou dando, assim, uma leitura desses conflitos para a gente ver a complexidade, né? Então, assim, para a gente, o artigo 11, ele fala dos dados sensíveis, né? Ele segrega a questão dos dados de saúde. A LGPD, não sei se vocês tiveram curiosidade de ler, passar os olhos, mas ela traz até especificamente a regra de que você não pode compartilhar dado de saúde para fins de cálculo de seguros, de assistência médica, nada nesse sentido. O legislador, em alguns pontos, ele trouxe essas coisas. Por exemplo, né, por mais que em 2018, quando ela foi promulgada, a gente não imaginava que as IAs iam chegar na mesa de todo mundo, nós temos lá um artigo que diz que a gente tem o direito de revisão de decisões automatizadas, estava lá. O legislador, às vezes ele acerta, bem às vezes. Mas vamos lá. Aliás, no próximo slide está falando exatamente da exceção da emergência médica. Pode passar para o próximo slide, João. Que é a questão, né? A gente não pensa, e aqui eu vou fazer um paralelo. A gente não pensa na questão do direito do entretenimento de uma partida desportiva, de uma partida de futebol, o quanto isso é complexo. Nós estamos falando aqui hoje só de proteção de dados. Mas não para por aí. A gente tem que pensar, e assim, deve ser um desafio muito grande para a FIFA,
fazer um evento dessa magnitude em 3 países, e sendo um deles os Estados Unidos, o que piora porque as legislações são estaduais. Imagina você criar um evento em que cada partida, basicamente, você vai ter que pensar em alvarás locais, quais são as regras locais desses alvarás locais, as regras de seguro de cada lugar. Será que uma mesma seguradora faz seguro para todas essas atividades em todos esses países? Não sei, mas vai ter que procurar um parceiro nesse sentido. E estou pensando só na questão da saúde, por enquanto, aqui, né, de você ter que ter uma previsão para cada país, uma rota de escoamento né, de incidentes ali para cada uma dessas arenas. Realmente um desafio grande da FIFA, né? É um evento muito grande, e pior, assim, né? E sem puxar para qualquer lado político, aqui eu fiz já a distinção de kosher e de halal, e vocês daqui a pouco vão falar, não, você está querendo puxar a história do conflito do Irã. Não, não estou, não, de forma nenhuma, né? Mas, assim, também é uma preocupação, enquanto a gente é advogado, né, de uma entidade esportiva, imagina a questão da equipe técnica que tem que mitigar, tem que identificar e mitigar risco na FIFA, de fazer atividade esportiva dessa magnitude, com esse número de pessoas assistindo no momento em que você tem uma incerteza sobre uma guerra com um dos países no qual você está fazendo, né, e com um risco de atentados, né? Se isso já acontece com frequência, gente, eu vou falar para vocês, aqui no Brasil a gente não pensa que isso é real. Mas assim, eu já ouvi algumas vezes que localizaram explosivos em estados aqui no Brasil. É que aí as equipes são muito boas e neutralizam, isso é identificado, tem os cachorros procurando. Isso não vai para a mídia, mas assim, em situações absolutamente normais, a gente encontra explosivos aqui no Brasil. Imagina dentro de uma partida de futebol num país que está em conflito com outro país. Imagina o risco para o advogado que está mapeando que está trazendo essa matriz de risco, mapeando os riscos. Imagina a preocupação, imagina seguro para isso nesses momentos. Como é que você tem que pensar um além aí do seguro convencional, né? Eu fugi um pouco aqui, mas para a gente também olhar para esse lado do direito do entretenimento, da complexidade disso, porque parece que é simples, parece, marca a partida lá e beleza, né? Mas não é assim. A gente tem. Eu não sei se vocês acompanharam o penúltimo jogo do Corinthians, mas assim, o que aconteceu no pós-partida, não sei se vocês acompanharam, né? Vocês ficam. Aqui a nossa animosidade é o Corinthians e Palmeiras, vocês ficam mais aí, né, no Cruzeiro e Atlético. Mas imagina, quase a mesma sensação de um Cruzeiro e Atlético. E assim, foi uma partida já muito ruim para mim, do ponto de vista do profissionalismo, porque os atletas estavam se estapeando a todo momento. Assim, foi muito triste ver atletas profissionais naquela posição agindo daquela forma. Tiveram 2 expulsões, e aí, assim, aonde eu quero chegar? Na hora que a partida terminou, que as pessoas entraram no túnel para ir para os seus vestiários, teve uma briga generalizada de seguranças, atletas, dirigentes e staff, e assim, aquilo é um absurdo. Imagina quando a gente tem que pensar no mapeamento de risco de uma situação dessa. Eu até brinquei, eu estava dando uma palestra, uma aula, estava dando depois, eu falei, ali chegou uma hora que começou esse tipo de situação, tinham 2 pessoas dentro de mim assistindo o jogo, um torcedor indignado e um profissional preocupadíssimo com o desenrolar disso, né? E assim, evidente que 5 minutos depois o delegado estava pedindo câmera, os vídeos de lá já, e aí você fornece. A LGPD é interessante nesse ponto, falando um pouco da LGPD do esporte. Assim, eu sempre falo que é muito complexo, tem muitos lados, que é muito complexo, mas assim, qual é a maior incidência que eu tenho de solicitação? Não é ingresso, não é vazamento de dados de ninguém, é câmera de vídeo, de câmera de segurança. Até pelas dimensões de um clube, de uma arena, acontece muita coisa o tempo todo. Riscaram meu carro, eu quero a câmera. Sofri uma agressão, eu quero uma câmera. Atropelaram meu namorado, eu quero as imagens. Tudo eu quero as imagens. E assim, são solicitações tão frequentes que depois de 5 anos lidando com elas, acho que eu demorei um pouco. Por mais que a gente tenha previsões de tratamento de imagem dentro das nossas políticas convencionais, eu cheguei um momento para a equipe aí, eu falei, gente, olha, sempre a mesma situação, a gente tem isso muito frequente.
Vamos criar uma política específica para a câmera. Porque além das câmeras de segurança, eu tenho um outro ponto também. Ah, vai ter um campeonato de atletas de base. Aí vem dois, três parceiros que querem filmar, tirar foto. Ah, mas é para benefício, eu vou doar as fotos, eu vou fornecer. Mas assim, tá lá filmando, tá fotografando. Ah, não, precisa colocar uma câmera para tirar foto do torcedor que está na arena assistindo o jogo. E ele pode entrar no site e comprar foto. Estamos falando de imagem também. Então, imagem eu senti 5 anos dentro de um clube que, assim, a maior frequência de risco e solicitação que eu tenho, assim, no dia a dia, na prática, é imagem. Então, estamos criando nesse momento, dentro do Corinthians, uma política para imagem especificamente, falando de imagem de criança, imagem de atleta, imagem de segurança, as imagens de câmera tática dos seguranças, né? Então, isso é importante. E aí eu imagino também na questão da FIFA, né? Toda essa questão de segurança. Eu fiz esse paralelo aqui, dei essa parada para a gente falar de risco e de segurança, né? Então, eu imagino que não deva ser fácil lá para eles. Agora, eu fiz uma comparação, que é o próximo slide que a gente vai ver, confrontando a nossa legislação aqui no Brasil com a legislação da Califórnia, que é uma das é a mais dura dos Estados Unidos, né? Para a gente ver o quanto é diferente e o quanto a regra que a FIFA criou, que não atende nenhuma nem outra, fica nesse meio de campo aí, né? Hoje eu vim trazer a discórdia mesmo, porque assim não tem solução. A gente tem um problema de conflito de normas que assim, o que se aplica? Não sei, né? Eu acho que um tribunal americano vai querer aplicar a regra americana numa discussão do que aconteceu nos Estados Unidos. A FIFA tem a regra dela. Se envolver um brasileiro, a gente vai querer trazer a gente vai querer trazer para o nosso contexto. E não existe uma regra ainda de transnacionalidade muito clara. Eu tenho um amigo, vou fazer um outro paralelo aqui. Eu tenho um amigo que é um professor de direito tributário conhecido, não sei se vocês conhecem, que é o Caio Bartini. Deu aula no Damásio há muito tempo, e a gente é muito amigo, amigo de verdade, assim, de estudar junto, né, servirmos o exército junto. E ele, há pouco tempo, ele lançou um livro que chama Direito Tributário Quântico. Quando ele lançou esse livro, com toda a liberdade de amigos, eu falei: você está de sacanagem, né? Você está brincando, né? Como assim direito? Você está querendo surfar a onda da tecnologia no tributário, não sei o quê? Fiquei lá provocando ele. Aí ele falou: eu vou fazer uma aula sobre o livro, se você quiser ir, você vai entender do que eu estou falando. E eu fui. E aí fez todo sentido e tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Qual que é a ideia do livro do direito tributário quântico? É no mundo de hoje em que você tem a globalização, que você tem venda de produtos online em plataformas, que regra aplicar efetivamente no direito tributário. Então você tem, às vezes, uma plataforma americana vendendo um produto fabricado em Singapura, vendido pela China, sendo comprado por um brasileiro. Então, assim, que regra tributária você aplica? Porque a ideia do quântico? O quântico é quando alguma coisa está em dois lugares ao mesmo tempo. E nesse cenário do tributário, muitas vezes o fato gerador, ele está. Ah, eu posso ser mais purista e falar, está na base da plataforma, mas não sei. Então, ele está em muito lugar ao mesmo tempo. E os dados, quando a gente está olhando um evento igual a Copa do Mundo, o dado ele está em muito lugar ao mesmo tempo. Ele está no nosso país, porque ele é do nosso país e a nossa lei diz isso. Ele está no local que está acontecendo a partida, ou o evento, ou a ativação. Ele está com as empresas parceiras da FIFA, que eu não sei nem de que países são efetivamente. Ele está com a FIFA, que é uma empresa suíça, que está sujeita à regra europeia, que é uma regra é, compatível, em grosso modo, com a nossa. Então, tem aí uma questão quântica do dado, principalmente pelo dado ser intangível, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E a gente está aplicando um monte de regra na mesma situação. Olha, se quisesse fazer uma, uma, uma dissertação assim para ser realmente contundente numa prova qualquer, tentar trazer a solução para essa multidisciplinariedade aí de normas em relação aos dados num evento igual à Copa. Podemos ir para o próximo slide, por favor. Ali a gente já vai ter Obrigado, João. A gente vai ter aqui a confrontação da nossa lei e da lei da Califórnia. A Califórnia é o estado americano que tem a lei mais rígida de proteção de dados. A gente tem uma questão
e valia até ter falado isso um pouco antes, da transferência internacional de dados. Na nossa lei, a gente tem um tópico específico que trata de transferência internacional de dados. Às vezes a gente acha que o que é transferência internacional de dados, por exemplo? Vocês acham que vocês no dia a dia fazem transferência internacional de dados? Vocês podem responder também, viu? Senão fico só eu falando aqui. Já está todo mundo com a câmera fechada e o povo está com sono. Vocês acham que no dia a dia vocês fazem transferência internacional de dados? A Sofia está falando que sim, a Marina também. Fazemos o dia inteiro. Você tira uma foto no seu celular. Se ela for para o Google Fotos, você acabou de fazer uma transferência internacional de dados. Você está fazendo um arquivo no seu computador, você clicou lá e ele foi para o OneDrive, ele foi para o Google Drive, e você está fazendo transferência internacional de dados. Você salva alguma coisa no seu celular, ele vai parar lá na iCloud ou vai parar, né, em qualquer conta Google, você está fazendo transferência internacional de dados. Até por conta disso, porque o nosso legislador, quando ele começou a escrever sobre transferência internacional de dados, ele não estava percebendo que ele ia chegar nesse mundo aí, não. Ele estava pensando numa empresa mandando dado para uma empresa em outro país. Mas depois eles foram lapidando isso e perceberam que as plataformas, né, que são empresas já transnacionais, e não gostam de cumprir regras dos nossos países. A gente vê aí, eu não sei o quanto vocês têm essa percepção de que as grandes plataformas, né, de que as big techs não gostam de cumprir as nossas leis, e não são só as nossas, de país nenhum, eles se entendem como algo transnacional. E é evidente que você não ia ter força para chegar e falar assim, ô Google, vamos rever esse contrato aí que eu tenho do meu Google Drive, que eu não quero que vocês façam isso ou aquilo com o meu arquivo, enquanto pessoa física, ou mesmo uma empresa, ou mesmo que fosse uma empresa grande do Brasil, chegar para o Google e falar, ó, vamos renegociar esse contrato aí de nuvem. Aí sim, a NPD percebeu, ali na frente, porque o legislador lá achou que ia ser de empresa com empresa que ia dar tudo certo. A NPD percebeu que a gente não ia ter essa força de negociação e que a gente poderia ter os nossos direitos deixado um pouco de lado. Por conta disso, eles criaram uma resolução, eu não vou lembrar de cabeça agora o número da resolução, mas se vocês colocarem no Google Resolução Transferência Internacional de Dados da NPD, ela vai aparecer lá, acho que é 15 de 24, mas eu não tenho certeza. E ela cria uma regra de que é obrigatório ter cláusulas específicas nesse contrato, ou seja, não é mais o particular ou a empresa, né, que vai negociar essa cláusula. Quem vai negociar essa cláusula, na verdade, não vai negociar, essa cláusula já está na lei e a plataforma vai ter que se adequar a essa cláusula. Isso é o que foi criado na resolução. Falo para vocês, como alguém que trabalha com isso o dia inteiro, tinha um prazo para o início desse ano para as plataformas se adequarem, elas não se adequaram. Grosso modo, não se adequaram. Eles teriam que ter escolhido, e até foi interessante essa resolução da NPD, ele traz 2, 3 opções de cláusula para cada situação ali, para não parecer muito rígido, né, de que assim você é obrigado a ter a cláusula. Mas voltando, né? Sempre que eu tenho uma situação em que um cliente vai fazer uma transferência efetiva internacional de dados, ou mesmo no clube, né? Eu tive uma época no Corinthians, a empresa que fazia o tratamento dos dados de GPS dos atletas era uma empresa em Portugal. Então, assim, você tinha uma transferência de dados sensível em tempo real o tempo todo. Né? Tudo que o atleta está fazendo, tinha uma empresa lá em Portugal recebendo as informações. Quando o contrato veio para mim, eu falei, bom, Portugal, beleza, a nossa lei ela é compatível com a lei que está em Portugal, que é a GDPR, podemos ficar tranquilo, mas inserir uma cláusula no contrato de que se eles começassem a tratar dados ou usassem data center em outros países, eles teriam que avisar com antecedência. Porque assim, eu sei que Portugal é ok com a nossa lei. A NPD não vai poder me multar porque eu estou mandando dados sensíveis para Portugal, principalmente porque está tudo programado. Mas, de repente, essa empresa de Portugal encontra um data center muito, muito mais barato no Suriname, que eu não tenho ideia da legislação de tratamento de dados do Suriname, ali pode ser uma fragilidade, pode ser um descumprimento da minha parte. Então, assim, quando eu tenho controle da situação, eu estou olhando para isso. Mas como eu vou saber todo esse ecossistema? Porque assim, eu falei da FIFA e 3 empresas, mas nenhuma dessas empresas atuam sozinhas. Elas têm um monte de fornecedores e prestadores de serviço. Eu não sei a que ponto eles estão fazendo a gestão desses terceiros. Eu não sei a que ponto eles estão tendo olhar que
para algumas legislações como a nossa, e para a europeia também, você tem que ter uma compatibilidade para fazer transferência de dados. A gente não tem essa segurança, né? A gente está indo para um campo aberto muito grande. Mas quando assim estamos falando dos Estados Unidos e vem lei da Califórnia, né, voltando aonde eu comecei a conversa, eu fico muito tranquilo porque é uma lei muito mais dura que a nossa, né? E aqui eu fiz um comparativo, embora aqui tem pontos que a gente vê, ela é mais dura, mas assim, em alguns pontos a nossa ainda é mais conservadora ou dá mais segurança. Então, a ideia do mecanismo base, como é que assim a operação geral, você tem nos Estados Unidos primeiro a coleta e depois você define se você faz o tratamento da forma adequada ou não, se você quer que seja tratado ou não. Aqui no Brasil é obrigatório que seja no início. No início da coleta você tem que ser informado como o seu dado vai ser tratado, para que ele vai ser tratado. Então a gente vê aqui que por mais que a lei deles é dura, a nossa ela é mais específica. E a lei da FIFA é muito mais aberta do que elas todas, ela não está atendendo nenhuma nem a outra. Monetização de venda, né? Dos dados, isso, né? Nos Estados Unidos, uma vez que você faça um aviso que você vai vender os dados, ele é meio irrestrito. Você pode, olha, eu estou coletando seus dados e eu vou comercializar seus dados, tá? Não precisa dizer para quem, com que finalidade, né? Por quanto tempo, com que intenção, nem criar. Aqui, por exemplo, numa situação que eu vou transacionar ou, né, compartilhar dado sensível, via de regra, ainda mais quando a gente está falando de clube, de quantidade de dado muito grande, eu vou ter que fazer um relatório de impacto. Então, assim, lá não existe isso, e menos ainda na regra da FIFA, que é mais aberta. Nos Estados Unidos, né, os jovens entre 13 a 16 anos, os dados dos jovens de 16 a 13 anos são tratados com muito mais tranquilidade, vamos dizer assim, muito mais de uma forma muito mais madura, vendo, né, considerando, presumindo-se uma maturidade de 13 a 16 anos, que eles já poderiam decidir por eles mesmos, né? Então é muito mais, eu vejo uma lei mais madura, porque acho que de 13 a 16 você tem uma visão um pouco mais apurada do que acontece, você tem autonomia para definir coisas na sua vida. E no Brasil já não. No Brasil, a gente tem o melhor interesse do menor, né? E aqui não só para os 12, para baixo de 12, não, para baixo de 18, você sempre tem ali. Tem uma discussão aqui, gente, que é até interessante, né? Já que vocês são estudantes de direito, estão ali aprendendo a interpretar normas. Tem uma coisa curiosa que a LGPD ela não diferencia, ou ela não conceitua, pelo menos, criança e adolescente. Ela fala blá blá blá, criança e adolescente, blá blá blá, criança, blá blá, blá, criança e adolescente, mas ela não diz com base em que conceito de criança e adolescente. O que a gente, como profissional da área, né, isso foi meio um movimento intuitivo, o que a gente fez? A gente começou a aplicar a definição que está no ECA, né, o que é criança e adolescente, quais são os limites disso, mas não está na lei, não. Isso daí alguém pode chegar, a NPD pode chegar. Estou olhando aqui, o João colocou no chat aqui, eu estava olhando aqui. Bom, voltando. Olha, agora eu me perdi. Eu fui olhar o chat aqui, o que tinha, me perdi. Mas vamos lá. Eu estava falando, né, dos dados das crianças. Que não existe um conceito claro. A NPD pode chegar daqui um ano e falar, gente, mas quem falou que criança e adolescente é a definição do ECA? É um risco. Aliás, gente, quando a gente fala de proteção de dados, é uma coisa que tem me gerado uma certa insegurança, né? A gente tem uma visão hoje no Brasil de que a Lei Geral de Proteção de Dados não é uma lei que pegou, né? Porque não está sendo exigido das empresas, não está sendo exigido dos clubes. Muito embora, né, aí em Minas Gerais teve um clube que já tomou uma chamada um pouco mais forte, que foi o América, do meu querido amigo Fernando, amigo mesmo, gosto muito do Fernando lá, da TI do América, mas eles tomaram ali uma puxadinha de orelha em relação à biometria facial. Mas assim, né, deixa eu... Nossa, eu me perdi de novo, gente, olha, eu tô... Vamos lá. Que eu estava falando? Eu estava falando da questão, né, da insegurança que a NPD está me dando. Eu lembrei disso porque assim, a NPD, né, em tese a LGPD não pegou, porque não multou ninguém, nem nada. Mas em paralelo, o que vem acontecendo? Ela se transformou, a NPD, a NPD é o órgão regulador, é o agente fiscalizador,
que era a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Começou com uma estrutura muito pequena, muito humilde ali, com um banheiro químico e 6, 8 pessoas trabalhando. Hoje ela é, né, uma agência com poder de polícia. Hoje ela tem, né, uma estrutura física muito grande. Hoje ela já tem uma equipe técnica muito grande e ela tem um concurso público para 1.200 pessoas. Então, o que que a gente tem de leitura de cenário é que vai começar a ser exigido isso. Me preocupa porque vai começar a ser exigido. É, para mim era muito curioso que o governo não tinha olhado para isso ainda como uma fonte de renda, porque se você quiser sair multando, você sai multando todo mundo. E qual é a minha preocupação, né, estando ali há quase 6 anos no Corinthians, e por mais que eu tenha feito um trabalho, tenha feito ou não, que eu faça no dia a dia, todo dia, né, responsável dentro do que é o que a lei manda, sempre lendo as notas técnicas da NPD, né, na questão da biometria facial, eu tive a sorte de pelo Corinthians ter sido um dos últimos clubes a implementar, e a NPD começar a brigar com os clubes antes, eu já tinha o parecer da NPD, das duas notas técnicas, quando eu fiz a implementação. Mas por mais que eu tenha toda essa visão, a NPD tem muito pouco histórico de decisão, então, para eu poder chegar e falar assim, isso é assim, vocês mesmos reconhecem, não existe. Você não tem uma base histórica de decisões que deem segurança jurídica para tudo que foi feito. Simplesmente a pessoa que está fiscalizando pode falar: a nossa interpretação não é essa. E aí a gente vai ter uma briga doida sobre conceitos, sobre. E não tem assim, você é como imagina que você vai para um tribunal e não tem jurisprudência, não existe jurisprudência da NPD. Não tem, você tem um monte de nota técnica, você tem uma única multa que, inclusive, foi aplicada de forma equivocada, porque foi uma empresa que, inclusive, estava fechada, uma empresa de telemarketing, que era uma microempresa, e eles multaram por não ter nomeação de encarregado, e existe uma resolução que é a 2 que diz que microempresa não precisa ter nomeação de encarregado. Então, assim, você não tem uma base de decisões, né? Isso me dá uma preocupação, né? Fazendo um paralelo aqui da história da Copa, porque tudo pode ser questionado. Então, assim, a gente está no momento de aguardar esse início de fiscalização para ver uma maturidade do próprio órgão e da própria aplicação da lei para fazer ajustes ali. Mas isso é uma coisa que me preocupa bastante. Aí vocês imaginam que a gente tem lá praticamente 650 clubes inscritos na CBF e talvez uns 15 tem um programa de proteção de dados implementado. A maioria nem olhou para isso. Eu outro dia fui visitar um clube, não vou dizer qual é. Eu fui visitar um clube e aí me apresentaram, olha, ele cuida da proteção de dados do Corinthians, tal, tal, tal. Aí o presidente do clube virou para mim e falou assim: ah, nós fizemos isso, meia boca, mas fizemos. E assim, você vê que não tem um olhar ali não se entende o risco. Primeiro, o risco de vazamento de dados. Porque a gente tem uma massa de dados muito grande no clube, né? Você tem muito torcedor, muito comprador de ingresso, você tem muito atleta, muita criança. Então, primeiro tem o lado do risco efetivo do vazamento. Não só olhando para a questão do medo de uma fiscalização ou não, o risco efetivo de um incidente de dados. E aí a gente vê que mercado enorme que vocês têm pela frente aí, para quem quiser olhar para esse mercado, gente, olha, eu vou dizer que alguém colocou aqui. Philadelphia Union tem um atleta de 16 anos, entrou com 14, inclusive. Se caso fosse no Brasil, a legislação de dados é diferente, haveria alguma dor de cabeça. É assim, em relação ao atleta, é, assim, a gente tem muitos atletas, né? Eu já acho que cheguei a contar para quem assistiu quando eu participei lá da matéria optativa. Qual foi um dos primeiros pontos que pegou para mim no Corinthians que eu olhei e falei, caramba, isso aqui é um grande problema? Foi o chute inicial, que são as escolinhas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, a grande maioria em comunidades, a grande maioria com uma infraestrutura financeira e de tecnologia muito, muito modesta. E aí eu falei, caramba, eu vou precisar corrigir isso, porque esses caras eles estão tratando dado sensível de criança, que é dado de saúde e dado de performance, né? Isso é um risco. E aí, como é que eles mandam esse dado para o clube? Ah, por e-mail, por WhatsApp. Como é que eles coletam esses dados? Eles têm termo de responsabilidade, ou termo de consentimento, ou contrato com os pais? Tem contrato, mas no contrato não tem nada especificando. E aí eu olhei e falei, caramba, isso aqui não vai dar certo. Eu vou precisar criar uma regra dura aqui.
E aí eu saí criando uma regra dura, e aí a maioria das escolinhas falou: não, não, mas se for assim eu não consigo seguir, eu vou precisar rescindir. Aí eu falei: eu vou acabar com um projeto social gigante por querer aplicar a lei dura demais. E aí eu comecei a criar formas da gente flexibilizar sem estar fora da lei. Mas no grosso, assim, né, nessa questão, voltando à própria pergunta aqui, no grosso, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa documentar, né? A questão da proteção de dados, muito mais do que um cumprimento da lei só, ele é uma questão de gestão de documentos, ele é uma questão de governança. Então, assim, eu tenho um atleta de 14 anos. Primeiro que eu preciso de um consentimento específico do pai ou responsável para que eu colete os dados dele. Segundo, é um menor de idade, para coletar os dados biométricos dele, principalmente dado de saúde, dado de performance, eu preciso ter um estudo do quanto isso é favorável para ele, do quanto isso traz de risco e o que, que eu faço para mitigar esse risco. Esse estudo é um documento que está previsto na legislação, que é o Relatório de Impacto de Tratamento de Dados, RIPD. Então, assim, dá para fazer. Não é que a gente teria uma dor de cabeça maior do que lá nos Estados Unidos, mas a gente precisa ter um cuidado de documentar, porque não existe, né? Por mais que tenha muita gente aí vendendo selos de conformidade de LGPD, né? Não existe ninguém que tenha autorização para dizer que uma empresa ou um clube está certificado ou não, está fazendo a coisa certa ou não. A própria NPD disse: olha, nem nós podemos dizer que uma empresa está efetivamente adequada, um clube está efetivamente adequado. E aí, por que que eu estou falando isso? Porque aí, como é que você prova a sua adequação? Como é que eu posso chegar para vocês hoje e falar: olha, o Corinthians hoje está adequado, pelo menos até ontem à noite estava adequado. A gente nunca sabe o que aconteceu hoje. Hoje foi um dia corrido, pode ser que tenham criado alguma coisa diferente que amanhã eu vou precisar arrumar. Mas assim, como é que eu provo que está adequado? Com histórico de documentos que foram criados, ata de reunião, as políticas que foram criadas, a documentação do que foi implementado, os relatórios de impacto, relatório de operação, e eu preciso ter a gestão desses documentos. É assim que eu provo efetivamente, tanto para o órgão fiscalizador, para o titular, para o judiciário, que eu fiz o meu papel. Então, assim, é gestão de documentos. Então, quando você fala, né, do atleta de 14 anos, o que eu preciso ter é documentos que mostram que não é que eu aceitei aquilo e deixei rolar. Não, eu sei que eu tenho um atleta de 14 anos ali, que tem um tratamento que precisa ser olhado, que precisa ter um relatório de impacto e está aqui. Se as minhas justificativas no relatório de impacto param de pé ou não aos olhos da NPD, é uma outra discussão. Mas pelo menos até hoje, o que eles têm, o que a NPD tem cobrado muito? Que você olhe para as coisas. Eles não têm cobrado a forma como você resolveu o problema, mas eles têm cobrado que você tenha identificado o problema e tentado resolver. Então, esse já é um dos grandes passos. A questão da biometria trouxe isso, né, do facial. Até é interessante falar, não sei se vocês sabem de onde vem a confusão toda da NPD com os clubes. Foram 23 clubes que foram oficiados por conta da biometria facial. Eu não sei se vocês sabem os detalhes dessa história, mas vale a pena a gente falar aqui, até porque vão estar coletando a facial dos brasileiros lá nos jogos da Copa, muito provavelmente, né? E o que acontece? Biometria, segundo a coleta de biometria, né, pela LGPD, ela é dado sensível. A nossa aula vai até que horário, Marina? Só para eu não enrolar, não segurar demais aqui, senão. Até umas 7, doutor, que é quando começa a Ah, não, aula do beleza, pessoal. beleza, Então, beleza, beleza. Eu preciso me controlar, senão eu vou. Então, a biometria, ela é, dentro da LGPD, ela é uma exceção, né? Ela não é uma opção. Por mais que vocês vão em diversos condomínios aí de casas, né, de pré, apartamento de moradores ou de comercial, e hoje todo mundo está com essa mania de biometria, tudo. Para a NPD, isso não é uma melhor prática. Eu ouvi, né, numa fala, e eu e 700 pessoas presentes ouvimos da boca do agente, do chefe da fiscalização da NPD, que assim, como assim biometria? A tua senha é a coisa que mais aparece, é o seu rosto? E faz sentido, gente. Porque assim, para você coletar uma biometria, você tem que dar um respaldo de segurança do que você está fazendo com esse dado que você coletou muito grande, que os condomínios não estão dando, que muitos clubes não estão dando usando biometria. Só que ela é, como eu disse, ela não é uma opção, ela é uma exceção. Só que lá na lei geral do esporte,
Eles vieram com a ideia de, né, a Lei Geral do Esporte e a Lei do Estádio Seguro, de coleta de biometria como um meio de segurança. Então, beleza. Para o clube, você é obrigado, nessas situações, a coletar a biometria. Então, a NPD não pode discutir se eu posso ou não coletar, se eu devo ou não coletar. Eu sou obrigado por lei, é uma das bases legais, está lá cumprimento de dever legal, cumprimento de legislação, de obrigação legal. Só que aí os clubes, com base nisso, falaram: ah, tá, então agora a gente tem que cumprir a Lei Geral do Esporte, a gente tem que pôr biometria, bora colocar biometria. Mas ninguém leu no início ali com atenção de que essa obrigação era para 16 mais. Essa obrigação não era uma obrigação restrita, para todo torcedor com mais de 16 anos, você é obrigado. Só que naquela visão clube de apagar incêndios o tempo todo, não, fez, vamos que vamos. E quase todos os clubes estavam coletando biometria, desde o bebezinho até o senhorzinho, não importa a idade. E dizendo para a NPD, aí a NPD veio e perguntou então, como é que vocês estão fazendo com a biometria? Porque primeiro a NPD mandou um ofíciozinho simples. Como é que vocês estão fazendo? Aí o povo respondeu. Aí o povo respondeu tudo meio torto. Aí eles fizeram duas notas técnicas e exigiram algumas coisas. E qual era uma dessas coisas? Tá, mas o que vocês estão fazendo com os menores de 16? Ué, coletando. Com base no quê? Porque essa lei que vocês estão cumprindo não serve para cá. Então, a discórdia toda nasce aí. E assim, não pode ser obrigatória a coleta de biometria. Nem no prédio de vocês, nem no onde trabalha, nem no clube. A biometria ela tem que ter uma opção. Eu tenho o direito, enquanto titular, de não querer que colete a minha biometria. Vocês me dão um tag, vocês pegam a minha digital, vocês me dão uma senha, e é um problema de quem está administrando o negócio. Por exemplo, no Corinthians, o que, que a gente fez? 16 mais, biometria por força de lei. 16 menos, biometria como uma opção. Eu falei que não é uma opção, assim, que é a exceção, mas assim, nesse caso é uma opção dos pais quererem ou não coletar biometria por praticidade, e aí eu tive que fazer um relatório de impacto, tem um tratamento super estruturado do ponto de vista de segurança da informação, com essa biometria ela é tratada diferente do resto, e se você não quiser coletar a biometria do menor de 16, você tem um QR Code, que é dinâmico, e você tem uma catraca, olha o trabalho que isso deu, uma catraca segregada em cada portão para quem não tem biometria. E aí você tem que ter identificação com documento. Isso é fácil a gente fazer quando você está todo estruturado, quando você entende o que você está fazendo e é uma realidade de uma arena, de um clube, para um público específico. Você vai parar lá na Copa do Mundo, como é que você vai fazer isso? Você acha que alguém vai segregar uma catraca na Copa do Mundo para atender uma legislação específica de um país? Isso não vai acontecer. Então, assim, a infração ela é quase garantida do que vai acontecer. Mas é isso. E aí, né, seguindo e voltando até, né, para o próximo slide, ele fala um pouco do que a gente já falou, mas vamos lá para o próximo slide. Porque eu antecipei o assunto. Aqui eu falo das cláusulas, né, que são específicas, que a nossa lei ela tem cláusulas específicas, e a lei europeia também criou cláusulas específicas de transferência internacional de dados. Então a gente tem aí, né, um conflito de normas, que era o que eu vinha dizendo, né, de que é uma empresa europeia que tem atletas europeus, atletas africanos, atletas americanos dentro de um contexto de competições acontecendo em países diversos, né? São 3 países, e um deles com um monte de legislação. Então, assim, eles criaram a regra básica deles lá, né? Eu até vou colocar aqui, gente, eu vou fazer um paralelo. Espera só um pouquinho, quer ver? Que aí eu vou fazer um resuminho para vocês. Não está no slide, mas eu vou fazer um resuminho falado aqui para vocês. Das regras lá da FIFA. Só um segundinho, peraí. Eu vou abrir aqui na outra tela. A gente tem um tempinho agora. E aí depois eu até mando esse resuminho também para vocês, mas eu vou falar dele aqui com vocês, é mais fácil. Eu não coloquei no slide.
Então, assim, a primeira coisa, eu cheguei a comentar com vocês, a primeira coisa que eles trazem é a ideia de controladoras separadas e independentes, né, que a FIFA estaria compartilhando dado com eles, cada um respondendo isoladamente pela regra deles, mas que pela nossa regra é evidente que não tem a corresponsabilidade, são todos controladores, são corresponsáveis. Eles trazem também a visão de dois modelos de coleta, que também infringe um pouco a nossa lei. Uma é coletar direto do titular, que é o que a gente faz aqui no Brasil, e a outra é a possibilidade de coletar de terceiros, que já começa com a ideia de que vai poder ter compartilhamento de dados sem ter uma previsão inicial lá, sem ter combinado com o titular. Eles trazem também a questão, né, de tratamento dos dados sensíveis, falando de dado de saúde e religião e falando de identificação governamental, porque muitos dos membros das equipes são pessoas, né, que têm ali identificação governamental, têm, né, os passaportes de atleta, muitos jogam fora, então eles falam um pouco do tratamento disso, mas eles não dão a segurança necessária de que isso não vai ser compartilhado, senão com razões, com bases legais, né, que acho que é a expressão correta aqui, que justifiquem a operação. Eles trazem especificamente a ideia de venda e compartilhamento de dados. Se fala em venda de dados na política da FIFA, na política de tratamento de dados da FIFA para a Copa, ela fala em venda de dados, o que aqui no Brasil seria absolutamente ilegal. Aqui você pode até fazer um compartilhamento para fins de marketing, desde que você combine com o titular lá atrás. Olha, isso acontece. Se você entrar lá no site do Fiel Torcedor, você vai pôr seus dados, você tem a opção de escolher se você quer que seus dados sejam compartilhados para fim de marketing ou não. Agora, venda de dados, não. Se eu vender dados aqui, eu posso ser multado, posso ser punido exemplarmente. Aqui fala também, né, na regra deles, das transferências internacionais de dados. A União Europeia tentou, assim como a ANPD, forçar o uso dos modelos, das cláusulas modelo, né, nesses contratos. Tem essa imposição, a FIFA está prevendo isso, vamos ver como é que vai funcionar efetivamente. Ela fala também dos dados, né, dos direitos do titular, eles dão uma prévia ali de como é que você vai poder exigir os seus direitos de titular baseado na legislação europeia, o que atende a gente aí, né, de como é que a gente reclama, como é que a gente fala disso. Basicamente, as regras que eles trazem ali são essas, né? Então a gente vê que tem uma questão aí de venda de dados, tem uma questão de não solidariedade, que não são compatíveis com a nossa legislação, né? E se a gente for olhar, e aí o curioso é isso. Eu queria entender aonde está o foco da FIFA nesse ponto, porque quando você vai para a regra convencional de tratamento de dados da FIFA, ela é muito, muito alinhada com a legislação europeia, até por estar, né, dentro da Europa, por estar dentro da Comunidade Econômica Europeia, mas assim, é exemplar. Eu sempre usei esse exemplo efetivamente, falar, olha, que legal, vejam, é legal, eu queria conseguir fazer igual, eu queria ter aquele modelo de botões que eu não consegui convencer ninguém a implementar aquilo no clube ainda, que eu acho que é ótimo, né? Eu sou um defensor da política de tratamento da FIFA convencional, e aí para a Copa eles fizeram alguma coisa um pouco agressivo, um pouco desrespeitando as regras tradicionais deles, meio nesse sentido, né? Deixa eu voltar só aqui, ver qual é o próximo slide. O próximo slide, na verdade, é aquele catastrófico. Pode colocar o próximo, João. É o catastrófico só para a gente lembrar que a nossa legislação ela tem uma previsão de uma multa de até 50 milhões. Que via de regra, isso não existe. Você sair por aí falando, você vai visitar um cliente, querer vender ali um projeto de adequação, de governança, e você falar assim, você tem que fazer que senão você tem uma multa de 50 milhões, na verdade não para em pé. A multa ela é até 2% do último faturamento, né, da entidade, mas quando a gente fala de clube de futebol, até os pequenininhos chegam em 50 milhões. Você fala, a FIFA você chega em 50 milhões no primeiro piscar de olhos pelo faturamento que a gente está falando. Então, assim, existe o risco efetivo, né? Se a gente vai aplicar a norma muito dura, e aí são aquelas coisas da própria lei brasileira, né? Uma vez eu estava vendo
um professor falar sobre direito de trânsito, e aí ele estava mostrando que com a aplicação dos artigos todos, se você morresse alcoolizado dirigindo, a pena era em dobro. Então é aquele negócio que não faz sentido, né? O que adianta a pena ser em dobro se eu morri, né? E assim, e é o que eu estou falando aqui. A gente tem, né, uma legislação aplicável, que ela diz que se o dado é de brasileiro, aplica a lei brasileira. Como é que a gente faz isso em relação ao que vai estar acontecendo na Copa do Mundo, né? Quando assim, a gente sabe que vai ter muito brasileiro lá que vão estar compartilhando os dados podem vazar, né? Mais do que vazar, esses dados vão estar sendo vendidos oficialmente, está na regra deles, né? Não pode nem dizer que não sabia, mas é incompatível com a nossa lei. Então a gente chega no momento aqui de conflito de norma que a aplicação dura da nossa lei já parte de uma violação clara deles lá. Já tem uma incompatibilidade. Eles estão vendendo dados, eles estão segregando responsabilidade compartilhada. Né? Então já parte aqui de um conflito muito claro. Então, gente, basicamente assim, tem mais um slidezinho aqui só para vocês entrarem nesse mercado que eu tanto gosto aqui, de proteção de dados no futebol, convidando vocês, pode colocar o próximo, João, convidando vocês a serem esses guardiões desse modelo econômico, mas mais do que isso, né, o que eu queria trazer para vocês era essa visão de complexidade, às vezes parece tudo muito simples, mas assim, um evento internacional internacional efetivamente, que além de estar acontecendo em diversos países, ele está trazendo diversos países, ele traz uma complexidade de norma muito grande. Eu aqui estou falando só de proteção de dados. Se você vai falar de legislação esportiva, se você vai falar de direito de saúde, se você vai falar de direito do consumidor, você vai ter complexidade em todos eles. Tem até na questão tributária, eu falei do tributário, não é só o produto, aqui nós temos questões tributárias envolvidas também. Né? Então é um evento muito complexo, por isso é muito provocador de você entender, estudar e imagina você ser a pessoa que está lá na linha de frente, tendo que tomar decisões e criar essas políticas e criar essas regras, né? É, é bacana, viu? É bem desafiador mesmo. Mas era isso. Eu queria abrir então para perguntas, se vocês quiserem perguntar, quiserem falar. Já vi que o Thiago ali está com a mão levantada. Você podia ter já até falado, viu, Thiago? Pode interromper, não tem problema, não. Vamos lá. Não, sem problema. Eu tenho uma dúvida, na verdade, referente a dois slides anteriores, quando você mencionou o tratamento da FIFA referente à venda de dados, etc. Eu queria saber como que funciona na organização desses grandes eventos o compartilhamento de dados com patrocinadores. Se isso demandaria um consentimento prévio do titular dos dados, se isso enquadraria como venda de dados, que não é diretamente comprando os dados, né? Ele está efetivamente patrocinando o evento, mas em troca ele também está interessado em saber quem são os consumidores, justamente para preparar programas de marketing, etc. deles. Como que funciona esse compartilhamento de dados com os patrocinadores? Excelente a sua pergunta, Tiago. Eu sei que as pessoas têm mania de falar isso, mas a sua é excelente mesmo. Eu ontem estava no clube e a gente teve uma discussão nesse aspecto, e é um advogado mais jovem que está cuidando de um caso lá, ele estava indignado porque o patrocinador queria os dados como se nada fossem. Olha, até ele vem indignado para me pedir apoio, assim, eu falei, não, é isso mesmo, você está certíssimo, é por aí. Porque assim, tem essa ideia do patrocinador de achar que tem direito de acesso aos dados. E assim, por quê? Porque a gente, antes de 2020, funcionava assim. Nós estamos falando em 6 anos que a regra mudou e que assim poucos clubes e empresas puseram a regra efetivamente para funcionar. Então existe essa percepção. A primeira coisa que eu tive lá nem foi só com o patrocinador, mas os próprios prestadores de serviço e muitas vezes empresas que querem prestar serviço. Né, tem um conceito em tecnologia que é POC, que é a prova de conceito. Então, quando eu quero te vender um produto de tecnologia, eu tenho que mostrar ele funcionando. Então, muitas empresas queriam fazer isso só para mostrar funcionando acessando a base de dados. Olha que loucura, porque aí ele extrai os dados. Gente, eu tenho uma das bases de dados que eu tenho lá, que é só de venda de ingresso, eu tenho 2,5 milhões de pessoas. 2,5 milhões de pessoas. É mais do que muita capital. Então, quem tem acesso a isso tem. E assim, e dados que estão atualizados, a pessoa está comprando ingresso, tem dado financeiro, tem um monte de coisa. Então, juro para vocês, quando eu identifiquei esse risco e disse, olha, a partir de agora, qualquer prova de conceito tem que ter um acordo de confidencialidade antes, um NDA, com multa pesada. A metade das empresas que queriam fazer prova de conceito não queriam mais. Olha que curioso isso. Olha como a minha intuição estava certa do que estava acontecendo.
Com patrocinador, a mesma coisa. A primeira coisa que o patrocinador quer é acesso à minha base de dados. E a regra é sempre a mesma. Só vai ter acesso para uma finalidade específica desde que ela seja compatível com a minha coleta de dados lá atrás do torcedor ou do usuário. Né? Assim, eu lá na base eu tenho, né, quando eu faço a coleta de dados, eu tenho essa questão da pessoa autorizar ou não o uso para fins de marketing de parceiros. Está lá, é uma opção do titular, ele escolheu. O meu patrocinador, ele quer fazer marketing nessas circunstâncias, eu posso fornecer os dados. Qualquer coisa, e assim, com um contrato muito rígido que é só para isso. Se eu fornecer em qualquer outra circunstância, eu estou errado. Eu tive um confronto, um embate ali com uma empresa muito grande, que nem é patrocinador, mas ele estava num determinado negócio que estava sendo feito, eles queriam a base de dados a todo custo, e dizendo que eles poderiam, no termo deles, no contrato, que eles poderiam fazer o que eles quisessem com os dados. Eu ia fornecer os dados e eles poderiam fazer o que eles quisessem com os dados. Eu li aquilo e fiquei até ofendido, juro para vocês. Eu falei, não, é muito descarado, né? Empresa grande, gente. Aí eu fui bater e o argumento deles foi esse: a gente é grande. Eu falei, então, mas a gente também. Então, assim, eu não vou fornecer jamais os dados para vocês nessas circunstâncias. Se eu fornecer os dados que eu coletei, eu dito as regras, porque eu sou o responsável. Você não vai ditar as regras no que eu sou responsável. Aí, como é que eu saí dessa situação? E isso responde sua pergunta, Tiago. Como é que a gente sai quando o patrocinador quer acesso à base de dados? Falei, gente, vamos fazer o seguinte: vocês querem poder fazer o que vocês quiserem com os dados? Tudo bem. Eles vão fazer o seguinte: eu vou criar um link, a gente manda esse link para o titular, explicando o que ele é. Se o titular quiser fornecer o dado deles para vocês, perfeito. Aí vocês fazem o que vocês quiserem, porque a responsabilidade é de vocês. Agora, eu fornecer os dados, não. Se eu fornecer, é restrito para as atividades que eu tenho que determinar. Então, assim, o patrocinador quer mesmo, cara, é todo dia essa história. O que tem de gente querendo? Aí vem, eu sou de uma universidade fazendo uma pesquisa, eu queria acesso aos dados dos atletas. É só, tá bom, anonimizado, porque você vai criar um estudo, você não precisa saber o nome da pessoa nem quem é, você precisa saber macro, né? Então, assim, essa é uma questão muito frequente mesmo de pedirem base de dados, do patrocinador muito comum. E aí, patrocinador, que nem eu contei para vocês o embate que eu tive, mas não era um patrocinador. O patrocinador, se você começa a querer criar embate dentro do clube, fica todo mundo doido com você. Porque o pessoal que trata assim, o patrocinador, ele é muito importante ali dentro, né? Mas assim, não é uma questão de querer inviabilizar negócio. Eu acho que às vezes a gente tem essa percepção que proteção de dados é uma burocracia, é um dificultador, e não pode ser. A gente tem que olhar para o negócio tem que continuar acontecendo até melhor, mas a gente tem que dar essa segurança. Então, é bem real a tua pergunta. Vivi essa situação ontem, incrível. Ontem eu estava lá e o rapaz estava indignado que o patrocinador queria os dados. Assim, você tem que me fornecer os dados e pronto. Não. Mais alguém? Mais Eu alguma? imagino Respondi a pergunta essa. primeiro, Tiago? Não, respondido, mais que respondido. Eu imagino esse conflito de interesses entre a parte financeira e a parte jurídica, querendo ou não, é muito presente no esporte. Mas pode falar, Isso é um João. problema, gente. É um problema essa questão, mas não é só no futebol, não é só com proteção de dados. Eu trabalhei muito tempo com propriedade intelectual e o marketing cria coisas depois que lançou, pergunta se pode. É normal. Comercial, marketing, eles são agressivos. Eles querem fazer o negócio rodar. Então, assim, é muito comum. Eu já tive algumas questões internas do clube querer muito fazer um negócio específico, mas ser muito, muito contrário à legislação, né? E assim, que eu ia violar os dados de uma forma muito grande. Poderia fazer sentido em outros países e até era uma empresa internacional, mas assim, eu não posso fazer dessa forma. A gente criou um mecanismo, criou coisas, porque assim, o clube queria muito, mas não funcionava para o Brasil, aquilo para a nossa lei, né? Pode falar, João. Desculpa, continuei falando aqui, não te dei. Não, tranquilo. Só antes da minha pergunta, já vou deixar avisado aqui que eu enviei no chat o formulário de presença de hoje para o pessoal que quer o certificado, então só a nossa burocracia padrão para quem tiver interesse em obter o certificado depois. A minha pergunta acabou sendo antecipada no meio da exposição, que seria em relação à biometria dos torcedores. Aqui no Brasil já está se tornando cada vez mais, né, uma realidade, já existe essa obrigação para vários clubes. E aí eu ia te perguntar a sua opinião em relação ao uso da biometria facial na Copa do Mundo,
se vai ser, né, uma tecnologia presente e, assim, o que pode ser problematizado em relação a isso, porque vão ser torcedores do mundo inteiro, de diversos países, e como que vai ser feito esse controle, assim, se houver, sei lá, um vazamento, ou existe um risco muito grande, né, porque vai ser um volume imenso de pessoas. Exatamente, né? Eu não consegui parar na minha vida na proteção de dados. Eu entrei no mercado de cibersegurança, porque você vai tendo curiosidade, vai a fundo a segurança da informação, os ataques, como é que os crimes eletrônicos acontecem. E hoje, João, muito na linha que você está falando, a gente que é do bem, que está aqui pensando em um monte de coisa, já identificou que a gente vai ter um mar de dados de gente do mundo inteiro, biometria do mundo inteiro. Imagina a pessoa que lucra com isso. Ele já está de olho nisso. Então, para você fazer uma coleta de biometria segura, você precisa ter ali camadas de segurança, de estrutura muito firmes. E nem sempre o fornecedor que é escolhido para prestar esse serviço tem isso disponível. Porque entram diversos fatores e um clube, um evento desses, acaba funcionando quase igual um órgão público, que faz algo como uma licitação, que é uma tomada de preço. Então, assim, você não vai contratar o melhor do melhor porque ele é melhor. Não, você tem que ter preço, porque tem uma discussão toda de custo do evento. Então, às vezes, você tem parceiros de tecnologia que não têm a melhor solução do ponto de vista da segurança. Isso é comum acontecer. E você vai estar coletando um mar de biometria muito grande. Essa é uma Copa que a FIFA usou, e fugindo um pouquinho da proteção de dados, mas falando da tecnologia da Copa, a FIFA usou. A bola vai ter um monte de sensores, o juiz vai ter um monte de câmeras nele. Então, nós vamos ter muita informação rodando, né? Que assim, eu estou super ansioso para ver isso, até para ver o futebol, mas eu quero ver a tecnologia toda funcionando. Mas tudo que está sendo coletado, né? A gente está aqui numa aula online falando, tudo que a gente está falando está sendo parametrizado e está sendo guardado por um monte de empresas e um monte de bunker por aí. A gente tem, né? Aqui nós estamos no Teams, né? Que é da Microsoft. A Microsoft está guardando, o parceiro da Microsoft está guardando. Provavelmente alguém tem aqui algum dispositivo que está invadido e hoje o invasor muitas vezes ele só fica coletando dado. A gente tem um celular do lado da gente coletando áudio, coletando imagem. Eles coletam imagem hoje em dia também. Hoje não é eles ficam só mais ouvindo, não. Então, assim, toda essa massa de dados ela vai gerar munição e ingredientes, vamos dizer assim, para os próprios golpes eletrônicos, para os crimes eletrônicos. Eu não sei se vocês viram que fecharam, eu não lembro que país asiático que foi, eles tinham uma empresa que cada sala representava a Polícia Federal de um país. Vocês viram isso? Então, assim, não sei se vocês viram, fecharam essa semana. A Interpol pegou e tinha lá uma sala que era a Polícia Federal Brasileira. Então, tinha o logo na parede, tinha a bandeira do Brasil, tinha uma mesa. E quem é que interagia com os brasileiros aplicando golpe lá do país internacional? Era um brasileiro que estava lá em trabalho escravo. Eles pegaram o passaporte, o cara tinha que cumprir meta, senão ele morria. E assim, imagina o tamanho disso no mundo e a hora que você tem um evento com gente do mundo inteiro. Esses caras estão lucrando fortunas. Então, realmente, ser responsável pelos dados que estão sendo coletados na Copa é uma responsabilidade muito grande. Você tem muitos vetores de ataque, você tem muita câmera para todo lado, você tem aplicativos para todo lado. E você tem as vulnerabilidades, né? Por exemplo, não sei se vocês conhecem um aparelho que chama Pineapple. Se vocês fossem desenvolvedores de TI, vocês conheceriam. Pineapple é um aparelhinho que custa $20, gente. E o que ele faz? Ele derruba o Wi-Fi da onde você está e ele cria Wi-Fi novos, gratuitos, para que a pessoa se conecte. E com isso você filtra todos os dados que estão sendo mandados. Então, por exemplo, eu vou aí na UFMG, eu ligo esse aparelho, vamos imaginar, não sei como funciona, mas que tenha um Wi-Fi oficial da UFMG, ele vai bloquear esse Wi-Fi e ele sobe um Wi-Fi, o FMG gratuito, o FMG alunos, o FMG administrativo aberto. E aí você, quando se conecta, eu consigo pegar todos os seus dados. Imagina isso numa Copa, em que as pessoas todas estão lá sem os seus 4, 5Gs, né, cada um do seu país, e procurando desesperadamente um Wi-Fi. Então, assim, isso tem que estar previsto, porque se acontece dentro do ambiente de uma arena, é responsabilidade do gestor daquilo. Eu tenho um parceiro, cliente, que fornece tecnologia e fornece link dedicado para muitas arenas no Brasil, para muitos clubes.
Por exemplo, no São Paulo queria que eles colocassem o Wi-Fi lá, eles não colocaram a custo nenhum pelo risco de alguém ter um provimento desse aí e roubar os dados, e depois eles serem responsáveis por isso, ou a pessoa acessar alguma coisa lá de dentro. Então, tem uma questão de segurança da informação absurdamente grande num evento desse tamanho, com gente do mundo inteiro, com aplicação do mundo inteiro. Realmente, olha, eu não encarava isso, não. Eu não ia ser DPO da FIFA nesse momento por nada no mundo. Por nada. Ainda mais que na Europa tem a responsabilidade civil. Aqui a gente não tem, né? Eu assinei um contrato hoje, numa situação dando consultoria, que eu sou responsável tecnicamente. Eu aceitei a responsabilidade ali pelos atos. Mas pela nossa lei, a gente não tem. A gente é consultor. Agora, na Europa, você pode ser preso. Você tem responsabilidade civil. Você imagina ser... Olha, eu não queria essa cadeira por nada no mundo, não, viu? Eu ia deixar o ego de lado e ficar quietinho. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Bom, se ninguém mais tiver pergunta, se alguém surgir alguma até esse finalzinho, podem fazer. Mas eu já deixo aqui o nosso agradecimento mais uma vez ao Walter, que agora gabaritou os projetos do grupo, evento, optativa e grupo de estudos. É sempre um prazer recebê-lo. Esse tema de proteção de dados é muito, muito bacana e importante também para a história do nosso grupo, que já lidou com o tema em outras oportunidades. E fica aqui nosso agradecimento e as portas do GED estão sempre abertas para você. Muito obrigado. Perfeito, João. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. Agora acho que eu posso me inscrever como aluno também. Acho que ia ser uma ideia boa. Aí eu fecho o ciclo. Pode aberto a quem quiser participar. E vocês sabem que, né, a gente está falando aqui de que muitos clubes do Brasil não estão preparados ainda. E quando a gente está pensando em internacional, ontem, como o Corinthians jogou, né, com um clube internacional, algumas pessoas do clube estavam lá no Corinthians ontem durante o dia, e uma das pessoas lá do administrativo que cuida de ESG foi conversar com eles lá, até porque ele é uruguaio, e o técnico desse time era uruguaio, e eles foram conversar para perguntar como é que eles estavam lidando com ESG lá. Zero. Não olham para isso. Então não é só no Brasil que os clubes ainda estão incipientes em muitas coisas, né, de governança, de legislação. O clube argentino lá também não estava. Eles ficaram curiosos que a gente olhava para ESG por aqui. É interessante, né? É Mas é bem isso. Não interessante. sei se vocês sabem, ESG, né? A gente